Olá, estudantes. Espero encontrá-los bem. Vamos falar a respeito da resistência de plantas daninhas a herbicidas. Depois de passarmos por todo o processo de mecanismo de ação de herbicida, depois de passarmos por todo o processo de seletividade de herbicida, depois de passarmos por todo o conteúdo em que estudamos os diversos mecanismos de ação dos herbicidas, vamos agora adentrar na parte de resistência de plantas daninhas a herbicidas, que é um tema de extrema importância que vem ao longo dos anos aí adquirindo uma importância cada vez maior, principalmente em função das inúmeras plantas daninhas que estão aparecendo com essa resistência a herbicidas. Então é um tema extremamente importante, porque uma vez que a planta daninha principal ou as principais da região adquire resistência a determinado produto, que é o mais utilizado regionalmente, isso leva o produtor a utilizar outro produto, a mudar de produto e muitas vezes a adotar práticas diferentes de manejo de plantas daninhas. Tá? Então a resistência a herbicida, né, é a capacidade herdável de uma planta sobreviver e se reproduzir após exposição a uma dose letal de herbicida para o tipo selvagem. Então é a capacidade da planta crescer, sobreviver, reproduzir, continuar o crescimento normal, numa condição em que uma planta susceptível não ocorreria crescimento, nem mesmo desenvolvimento e muitas vezes nem a sobrevivência. Então a resistência se deve a mutações naturais na estrutura genética da planta. No ambiente natural, os organismos sofrem ocasionalmente mutações letais, benéficas ou neutras. A tolerância refere-se à capacidade inerente de uma espécie de sobreviver e reproduzir após tratamento com herbicida. E nesse aspecto observa-se que a planta, espécie do tipo selvagem, não adquiriu resistência, apresentava uma tolerância já intrínseca à planta, naturalmente tolerante. Então observe que há situações em que não é uma mutação que ocorreu ao longo do cultivo da planta de interesse econômico. Você observou que a planta daninha sofreu uma mutação e que ela passou a ser resistente durante ao longo dos anos. Muitas vezes a planta daninha já é resistente já naturalmente, né? Problemas relacionados à resistência de plantas daninhas. O rápido crescimento da incidência de resistência múltipla nas plantas daninhas, deixando o produtor com poucas opções de herbicidas. Então é muito complicado lidar com uma planta daninha que apresenta resistência múltipla, ou seja, ela já tem resistência a mais de um herbicida, muitas vezes a mais de um herbicida e diferentes mecanismos de ação. É complicadíssimo controlar a planta daninha desse tipo. A dependência de culturas resistentes ao glifosato no sistema de cultivo, resultando no rápido crescimento do número de plantas daninhas resistentes. Então é muito comum, né, a nossa dependência de cultivar plantas que tenham tolerância ao glifosato, tenham resistência ao glifosato, plantas de interesse econômico. Com isso, o glifosato passou ao longo dos anos a ser o herbicida mais utilizado mundialmente. Isso gera uma pressão de seleção. Isso faz com que ocorra uma pressão natural para que as plantas que apresentam alguma variabilidade genética rapidamente se adapte à condição de ter o glifosato presente sem morrer. Então isso certamente é um uso irracional do glifosato, é o uso irracional do herbicida ao longo dos anos, colocar a agricultura dependente de um produto. Então, obviamente, ao longo desses anos, muitas coisas poderiam ser feitas. Dentre essas coisas, a produção de novos produtos, de novos herbicidas com diferentes mecanismos de ação, para que não houvesse uma dependência somente do glifosato. E eu não estou aqui pregando contrário ao uso de herbicida, não. Eu sou contrário ao uso de apenas um produto, você colocar toda a produção dependente de um único produto, né, do glifosato. Então a falta de novos herbicidas com diferentes mecanismos de ação no mercado tem contribuído para esse surgimento de plantas daninhas resistentes. Porque
para a planta daninha ser resistente, basta ela tolerar o glifosato. Ou seja, tolerou o glifosato, sobrevive. Se tivesse 5, 6, 10 produtos sendo utilizados em rotação, seria muito mais difícil. A planta daninha teria que adquirir resistência a 10 produtos ao invés de 1. Então, o controle químico é um controle muito utilizado a nível mundial. A nível de Brasil, muito, né? O Brasil é um dos polos agrícolas mundiais. O Brasil acredita-se que, com uma população em torno de 200 milhões, 215 milhões de habitantes, possui capacidade de produzir alimento para mais de 1 bilhão de pessoas. Estima-se que de cada 4 pessoas no mundo, uma pessoa se alimente de produtos oriundos do Brasil. Significa dizer que 25% da população mundial, o Brasil tem condição de produzir alimento para 25% da população mundial. Isso são dados gerais, isso é um potencial produtivo imenso. E a produção de alimento no Brasil, essa alta capacidade não se deve a herbicida, não se deve à adubação, não se deve à irrigação, se deve ao conhecimento. O conhecimento em diversas áreas, o conhecimento na irrigação, no uso de produtos químicos, no melhoramento genético de plantas, na fisiologia de plantas, na adubação. Então não é uma tecnologia que é responsável pela produção de alimento no Brasil, é o conhecimento a respeito das tecnologias. E dentre essas tecnologias, destaca-se o uso de herbicidas. É eficiente, é um resultado a curto prazo, aplicou rapidamente e resolve. É um resultado a curto prazo a aplicação de herbicida. Tem um custo atrativo em relação ao resultado que ele proporciona e é de fácil disponibilidade. Tem produtor que nem precisa ir na cidade buscar o herbicida. As empresas já entregam lá na própria fazenda, já vai vender lá na própria sede da fazenda. Então a disponibilidade é muito facilitada. No entanto, o uso indiscriminado, principalmente a repetibilidade de um único produto, tem levado as plantas daninhas a desenvolverem a resistência. E também as superdosagens, quando se utiliza muito mais do que o adequado, o recomendado para o controle da planta daninha. Isso é prática rotineira entre agricultores, usar mais do que o recomendado. Isso acontece com adubação, e acontece muitas vezes com produto químico do tipo herbicida. Acontece também com produtos do tipo inseticidas. E essa prática, que muitas vezes é oriunda de uma não orientação agronômica adequada, faz com que, ao longo dos anos, a conta venha. A conta vem através da planta daninha resistente ao herbicida. E aquele produto que muitas vezes ele colocou a mais ao longo dos anos, agora ele vai jogar fora mais ainda, porque vai ter um momento que ele vai aplicar e resultado nenhum vai obter. Por quê? Porque ao longo dos anos ele alimentou, ele vitaminou, ele bombou a planta daninha para que em determinado momento ele jogasse dinheiro fora, jogasse o produto em cima dela e nada acontecesse. É assim mais ou menos, grosseiramente falando, que acontece. A constatação de resistência de planta daninha, no ano de 1957, já foi constatada a resistência a essas plantas daninhas que vocês veem no slide. Em menos de 30 anos, após a primeira constatação, mais de 100 espécies daninhas já tinham sido identificadas, resistentes a herbicidas, em mais de 40 países. Então, note que a natureza não tarda, não é uma coisa lenta, não. É rapidamente. O homem, toda vez que ele atua de forma errada, atua de forma incorreta, a natureza responde rapidamente a isso. Então, mecanismos que conferem resistência às plantas daninhas. Alteração no local de ação. Pode alterar o local de ação. Imagine que o herbicida precisa atuar em determinada enzima que fica em tal organela. Então, muitas vezes, a planta pode colocar aquela enzima, aquele produto que seria oriundo da ação da enzima, para atuar em outro local. A enzima passa a ter atividade em outro local. Temos exemplo de enzimas aí que tem várias organelas e produtos que podem atravessar membranas. Então, quando o herbicida chega lá, ele até inibe a enzima, mas o produto já está sendo produzido em outro local.
Então, muitas vezes, o herbicida já não tem efeito exterminador, efeito de controle, efeito de reduzir a população, porque a planta adquiriu resistência. Pode alterar a estrutura do local também. Quando altera a estrutura do local, impede muitas vezes que o herbicida passe. Pode alterar a estrutura do local em que o herbicida chega. Isso pode ser por meio de mutação ou de adaptação ao longo das gerações. Outro processo é a compartimentalização. Outro processo é a metabolização. A metabolização, note que a planta daninha ela pode metabolizar o herbicida mais rapidamente. Ela pode, muitas vezes, desenvolver enzimas, desenvolver um aparato bioquímico que metaboliza o herbicida mais rapidamente. E metabolizando ele mais rapidamente, ele não tem ação letal quando ele chega no sítio de ação. Imagine que o herbicida é transportado ao longo do xilema ou do floema e ele precisa atuar em determinada organela. Antes de chegar na organela, ele começa a ser metabolizado. Quando chega lá, chega numa dose não letal. Então, a resistência, esse tipo de resistência é uma resistência apresentada pela maioria das culturas aos herbicidas atrazina e inibidores de ACCase. Outra forma de resistência é a compartimentalização. O herbicida ele pode ser transportado e compartimentalizado no vacúolo. E aí ele está no local em que não exerce ação. Então, plantas resistentes ao paraquat, por exemplo. A absorção e translocação. O herbicida ele pode ser absorvido em menor quantidade. A planta já coloca um impedimento na absorção logo quando tem contato com o produto. Menor quantidade é absorvida e ainda a planta promove uma translocação mais lenta ou uma menor translocação, já que absorveu menos. De forma que o produto, quando chega no sítio de ação, já chega em menor quantidade numa dose que não é letal. Ou então a superexpressão da proteína-alvo do herbicida. O herbicida precisa atingir uma enzima, uma proteína-alvo. E a planta começa a produzir aquela proteína em uma quantidade muito mais elevada do que produziria sem o contato com o herbicida. Fato que a planta consegue produzir essa proteína 10, 20, 30 vezes mais do que o normal e o herbicida já não tem uma ação letal. Então as plantas resistentes aos bipiridilos têm esse mecanismo de reduzir a absorção e a translocação, e isso é extremamente importante na agricultura, isso é extremamente importante na compreensão e na conscientização de utilização de produtos. Então vamos ver aqui alguns tipos de resistência. A resistência cruzada é uma resistência quando ocorre uma mudança bioquímica num ponto de ação. Confere resistência a moléculas de diferentes grupos químicos. Então note que há uma mudança no local de ação do herbicida. O herbicida atua em determinado local na planta e a planta promove uma mudança. Isso faz com que a planta passe a ter uma resistência a várias moléculas de herbicidas de diferentes grupos químicos. A resistência múltipla tem o caso simples e o caso complexo. O caso simples, 2 ou mais mecanismos conferem resistência a um herbicida ou a um grupo químico. A planta desenvolve mecanismos, 2 ou mais mecanismos para tolerar um herbicida ou mais de um herbicida. O caso mais complexo, 2 ou mais mecanismos conferem resistência a diversos herbicidas de diferentes grupos químicos. E aí a planta pode alterar, pode trabalhar, pode se adaptar no sentido de reduzir a absorção. Eu vou mostrar um caso para vocês aqui, do capim amargoso, tão importante para a nossa agricultura. A planta pode reduzir a absorção, reduzir a translocação e alterar o sítio de ação. Ou seja, vários herbicidas vão ser aplicados, serão absorvidos em menor quantidade, translocados em menor quantidade. Quando chegar no sítio de ação, já chega numa dose não letal e mesmo assim o sítio de ação já foi modificado. Evolução da resistência, né? Se a gente pensar na teoria de Darwin, da variação que existe dentro da própria população, que grande parte dessa variação é herdável, passa para as gerações seguintes, e que a pressão de seleção faz com que as características promissoras, as características favoráveis, permitam que alguns indivíduos da população sobrevivam, enquanto outros indivíduos não irão sobreviver. Então, note que baseado nessa evolução, nessa teoria de Darwin, existem variações dentro da mesma população,
Fábio, mas por que essas variações não são detectáveis logo no início? Porque muitas vezes existem variações que não são expressadas, não são expressas. Por que não são expressas? Porque não existe uma pressão de seleção, não existe uma necessidade. Só que à medida que você começa a aplicar herbicida, o mesmo herbicida constantemente, aquela diferença que um indivíduo tinha tem que ser manifestada para ele sobreviver. Então ele passa a manifestar aquela resistência que ele tinha. E as sementes daqueles indivíduos, as gerações seguintes, passam cada vez mais a ter essa tolerância e aí a população cresce. Então note que a existência de variação dentro da mesma população por alguns indivíduos, o fato dessa variação ser herdável e o fato da pressão de seleção fazer com que essa característica seja proeminente, faz com que a resistência se imponha mais rapidamente. Observe essa situação aqui, ó, na sua esquerda, o biótipo sensível, tá? E você observe que tem também o biótipo resistente, 2 indivíduos numa primeira população. No primeiro ano de aplicação do herbicida, imagine que tem um controle altíssimo. Dos sensíveis só ficaram 2, mas os 2 resistentes ficaram. Esse sensível produz mais sementes e os resistentes também produzem sementes. No ano seguinte, note que na população de plantas daninhas, imagine que é uma espécie só, tá? É uma espécie só aí. Então, nessa população de plantas daninhas, já tem 4 indivíduos que é resistente. Então, no controle, ó, quando aplica herbicida a segunda vez, apenas uma planta sensível sobrevive, mas já tem 4 resistentes aí. Todas produzem sementes e já no terceiro ano de aplicação do herbicida, você observa que já tem muitos indivíduos resistentes, a ponto que o controle já não é mais eficiente. Já não é mais eficiente. Então, observe que ocorre o desenvolvimento ao longo das gerações. Então, um tempo de evolução da resistência dos herbicidas para diferentes mecanismos de ação. O 2,4-D, a introdução dele em 1948, em 1957 já tinha indivíduos resistentes. Foi localizado nos Estados Unidos e Canadá. Então, observe aí, nós estamos falando em torno de 9 anos, não é isso? 9 anos. As triazinas, 1959 e 1970, nos Estados Unidos já foi detectado plantas daninhas resistentes. Aí nós estamos falando aí de 11 anos. O propanil em 62 e 91, plantas daninhas resistentes. Aí de 62 para 91 nós estamos falando aí quase 30 anos, né? 29 anos, né? O paraquat de 66 e é resistente em 80. Nós estamos falando aí de 14 anos. Primeira constatação no Japão, né? Inibidores da enol piruvil chiquimato fosfato sintase, né? Lançado em 74 e 96. Então estamos vendo aí 22 anos. Primeira constatação na Austrália. Inibidores da CCase, em 77, a introdução do herbicida, em 82. Aí foi pouco tempo demais. Aí foi 5 anos, foram 5 anos para a primeira planta daninha resistente na Austrália. Inibidores da ALS. A ALS é o mecanismo de ação de herbicida mais utilizado do mundo. É que tem a maior quantidade de herbicida utilizado também. Em 82 lançou, em 84 já tinha planta daninha resistente. 2 anos. Então, note que à medida que o homem estuda mais e começa a funilar, no sentido de produzir produtos que sejam aplicados em baixa quantidade e tenham alta eficiência, a gente também tem que ser eficiente na utilização. Se utilizar de forma irracional, a tendência é cada vez mais aumentar o número de plantas resistentes e em menor tempo. Então, o objetivo da indústria é um herbicida eficiente e pouco tóxico. Esse é o objetivo da indústria. Para não acontecer o que está acontecendo com o paraquat aí, ó. Dia 22 de setembro tem que sair. Então, para não acontecer o que está acontecendo com o paraquat. Então, tem que ser, além de ser eficiente no controle, tem que ser pouco tóxico para mamífero. Fábio, qual é a dica para isso aí que nós temos para isso? Nós somos universidade. A universidade gera conhecimento. Nós estamos aqui para discutir geração de novos conhecimentos. E você faz parte disso. Você é um gerador de novos conhecimentos. Talvez não seja agora, mas você está trabalhando para ser. Então, à medida que você vai estudando, você vai ter novas ideias e novo conhecimento gerado. Um produto pouco tóxico, por exemplo, qual é um caminho? Muitas vezes o herbicida inibir um tipo de proteína que só tem em planta, não tem em mamífero. Significa dizer o quê? Vai inibir uma proteína que só tem na planta. Quando o homem aplicar, não vai acontecer nada com ele. Por que não vai acontecer nada com ele? Porque ele não tem aquela proteína que o herbicida inibe. Esse é um caminho espetacular. Esse é um caminho muito bom. Ou às vezes, inibe a produção de determinado aminoácido, que é essencial, que a planta produz, mas que a gente não produz, a gente só adquire na alimentação. Quer dizer o quê?
Quando inibir na planta, ela deixa de produzir. Mas em nós não tem como inibir, a gente já não produz mesmo. Então, o objetivo da indústria é um herbicida eficiente e pouco tóxico, né? Para mamíferos, né? Para pessoas. E que, ao longo dos anos, esse herbicida, mesmo diante da pressão de seleção, esse herbicida, ele permanece no mercado por um maior período de tempo, sem que muitas plantas daninhas sejam resistentes a ele. Alguns fatores relacionados com o tempo de evolução da resistência. Número de alelos envolvidos na expressão da resistência. Quanto menor a quantidade de genes envolvidos com a resistência, mais rapidamente a resistência é passada para as gerações seguintes. Por quê? Se são 10 genes envolvidos com a resistência, muitas vezes passa-se 2 genes. Esse gene, ele depende, para a expressão dele, depende de uma situação do ambiente, depende de uma condição ambiente, depende de uma condição de fenótipo. Então, passar 10 é muito mais difícil do que 1. Né? Passar a característica que está relacionada com 10 genes é muito mais difícil do que passar que está relacionada com 1. Frequência de alelos na população sensível, ou seja, quanto maior o número de indivíduos resistentes no meio de uma população sensível, mais rapidamente essa resistência vai ser passada para as gerações seguintes. Modo de herança do alelo, características reprodutivas. Se a herança do alelo for citoplasmática, só a mãe pode passar. Se for nuclear, tanto o pai quanto a mãe. Então, pelo grão de pólen mesmo já pode passar. Características reprodutivas da espécie. Se essa espécie é uma espécie que tem uma reprodução em curto tempo, rapidamente essa resistência pode chegar nas gerações futuras. A pressão de seleção a quantidade de vezes que o homem usa o mesmo produto químico e muitas vezes de forma inadequada, de forma irracional. Isso acelera todo o desenvolvimento da resistência. E a taxa de cruzamento entre biótico sensível e resistente. Tá? Só para retornar aqui no primeiro tópico, herbicida eficiente e pouco tóxico para mamíferos. O herbicida inibidor da LS e da ACCase são um exemplo disso. Tá? Fatores que favorecem o surgimento da resistência. A pressão de seleção. Né? A pressão de seleção é feita muitas vezes pelo uso irracional do herbicida. É o mesmo herbicida utilizado ao longo de muitos e muitos anos. A variabilidade genética que existe dentro da população. E o diagnóstico da resistência em campo. Então, algumas práticas para diagnosticar. O produto, a dosagem, a época ou estado de aplicação, calibração, volume de calda, adjuvantes, tipo de bico e condições ambientais foram adequadas. A falha de controle foi para uma espécie apenas, ou mais de uma planta daninha apresentou falha de controle. As plantas não são resultados da reinfestação, elas toleraram mesmo, resistiram ao herbicida que você aplicou, já é uma reinfestação. Já controlou, por exemplo, ela já está brotando novamente. Em caso de respostas afirmativas, a repetição de um mesmo princípio ativo, está utilizando o mesmo princípio ativo ao longo dos anos. A caso de plantas resistentes a esse herbicida, o herbicida não perdeu eficiência sobre outras espécies, só sobre uma espécie. Como evitar a resistência? Usar herbicida com diferentes mecanismos de ação, vários tipos de herbicida. Realizar aplicações sequenciais de diferentes herbicidas. Usar misturas de diferentes herbicidas. Falamos sobre misturas na aula passada. Realizar rotação de mecanismo de ação. Então, utiliza rotação de mecanismo de ação. Então, risco de evolução da resistência de acordo com as práticas de cultivo. Então, observe. Mecanismo de herbicida usado. Mais que 2. Então, tem baixo risco. Se usa mais de 2 mecanismos de ação, tem baixo risco da planta adquirir resistência. Somente 2, médio risco. Somente 1, alto risco. Mistura de herbicidas, mais que 2 mecanismos de ação, baixo risco. 2 mecanismos, médio, 1 mecanismo, alto. Você pode usar uma mistura com 2 herbicidas, agora com o mesmo mecanismo de ação. Método de controle. Você só usa um método de controle, só o químico, é alto risco. É alto risco. Aqui eu já estou te dando uma tabela que está te dando uma ideia de como você vai fazer a sua prova. De como que você vai utilizar para fazer a prova. Essa aula já te dá uma ideia de como você vai fazer isso. Você usa mais de um método de controle, você usa o cultural e o químico, tem médio risco. Você usa mais de 2, cultural, mecânico e químico, aí é baixo. Rotação de cultura completa, você faz uma rotação completa de cultura, baixo risco. Limitada, vez ou outra,
Aí você tem médio risco. Nenhuma rotação de cultura, é só uma cultura todo ano. Alto risco. Infestação de plantas daninhas é baixa. Tem baixo risco. É média, tem médio risco. É alto, tem alto risco. Controle nos últimos 3 anos é um bom controle? Está com baixo risco. Tá declinando ao longo dos anos? Mediano. Ruim? Alto. Então, mecanismo de resistência de plantas daninhas e os herbicidas. Então, inibidores do fotossistema 1, algumas plantas daninhas resistentes e o mecanismo de resistência, superexpressão de enzimas que degradam espécies reativas. Inibidor do fotossistema 2, está aí as plantas daninhas. Mutação da enzima D1, inibe o fotossistema 2, então inibe lá a enzima D1, então ela sofreu mutação. Alquicínicos, aí uma planta daninha tolerante. Qual é o mecanismo de resistência? Mutação, alteração no metabolismo, menos etileno. Inibidores da PPO, algumas espécies daninhas aí, dentre elas a Euphorbia heterófila. Alteração no sítio de ação do herbicida. O glifosato, várias espécies daninhas aí, alteração no metabolismo, mutações, translocações e outros. Que outros esses? Absorção, por exemplo. Vamos falar agora da resistência de plantas do capim amargoso ao glifosato, tá? A resistência do capim amargoso ao glifosato. Aqui nós vamos desenrolar dentro de um artigo científico muito bom, desenvolvido por pesquisadores em São Paulo, que fizeram algumas pesquisas, algumas análises interessantes com relação a isso. Então observe que eles fizeram o seguinte: pegou biótipos sensíveis de capim amargoso ao glifosato e resistentes. O biótipo sensível foi tirado de um local que nunca tinha sido aplicado herbicida. O biótipo resistente foi tirado de uma região de plantio de culturas de ciclo curto, que é R1, e R2 de um plantio de culturas perenes, laranja. Esses eram resistentes e tinham herbicidas aplicados, o glifosato aplicado nos últimos 15 anos. A segunda coluna aí, que é o HAT, que são as diferentes horas de tratamento. Então, analisou durante algumas horas após a aplicação do glifosato. O glifosato ele atua inibindo aquela enzima chamada enol-piruvil-chiquimato fosfato sintase, que converte o chiquimato em enol-piruvil-chiquimato trifosfato. Então, se essa reação não ocorrer, vai acumular chiquimato, tá? Ácido chiquímico. Observe que se acumula ácido chiquímico, à medida que acumula ácido chiquímico, quer dizer o quê? Está acumulando ácido chiquímico, é porque o herbicida atuou e impediu a produção de triptofano, de fenilalanina e de tirosina. O herbicida atuou e aí acumula ácido chiquímico. Quando o herbicida não tem ação, a planta é resistente, então produz os aminoácidos. Observe aqui que o biótipo sensível, eu selecionei aqui só 168 horas após a aplicação, após o tratamento. Observe que o acúmulo de chiquimato é muito maior no biótipo sensível, como você pode ver aqui, ó, o biótipo sensível. Ó. O acúmulo de chiquimato é muito maior, você observe aqui, ó, é muito maior do que nos dois biótipos resistentes. Então, observe que o fato de acumular chiquimato, de acumular ácido chiquímico, já é um indício forte de que a planta não é resistente. Ela acumula, ela não é resistente. Por quê? Porque a reação não está ocorrendo. No entanto, quando a planta não acumula, ela é resistente. Então, o fato de não acumular ácido chiquímico já é um forte indício de resistência. O fato de não acumular ácido chiquímico é um forte indício de resistência. Porque a planta que não acumula significa o quê? Que o herbicida ele foi aplicado, mas ele não está exercendo a ação de impedir a reação. Observe aqui, nessa segunda tabela, eles observaram o seguinte: analisaram a absorção e a translocação da folha para a raiz para outras partes da planta. Eu separei só as 12 horas após a aplicação. Observe no início, se observarmos aqui só essa parte de absorção inicialmente, olhe que a absorção é mais lenta nos biótipos resistentes. Ó. A absorção é mais lenta. Olha quanto de glifosato tem. Ó. Olha, a absorção aqui é maior, aqui é mais lenta e aqui é mais lenta. Observe que o tratamento foi na folha, né? O glifosato foi aplicado na folha. Observe que é aplicado na folha, mas tem menos glifosato aqui na folha, ó, do biótipo sensível e mais glifosato nos resistentes. Por que isso?
Porque no biótipo sensível tem menos glifosato onde foi aplicado, mas tem mais glifosato translocado para a raiz e para outras partes da planta. No entanto, tem menos glifosato nos biótipos resistentes translocado para raiz e para outras partes da planta. Quer dizer o que com isso? À medida que aplica glifosato no biótipo sensível, ele é rapidamente translocado para a raiz e para outras partes da planta. Enquanto, quando se aplica o glifosato nos biótipos resistentes, ele fica na folha e lentamente é absorvido e lentamente ele é transportado para outras partes da planta. E com isso a gente já observa que existe aqui dois mecanismos de controle do glifosato, dois mecanismos que conferem resistência. A redução da absorção e a redução da translocação. Aqui nesse gráfico aqui, você observa que em vermelho é o glifosato que está marcado. Por meio da radioatividade consegue identificar ele. Você observa no biótipo sensível, que o glifosato aplicado na folha, ele rapidamente vai sendo distribuído ao longo da planta. De forma que aqui embaixo, nessa quantidade de horas após a aplicação, você já encontra glifosato na folha e na raiz em todas as partes da planta. Enquanto nos dois biótipos resistentes, fica praticamente na folha, não chega nem até a raiz, não chega nem até a raiz. Então, observe que a translocação aqui exerce uma importância fundamental na resistência do capim amargoso a glifosato. Falamos que a absorção exerce a importância, agora estou falando que a translocação exerce também uma importância. Agora observe aqui que o glifosato, muitas vezes, quando ele é metabolizado, ele gera alguns produtos. Dentre eles aqui, esses produtos que estão aí, o AMPA, o glioxilato e a sarcosina. Então observe que eu separei só 48 horas após a aplicação, mas você pode ver as outras horas aí na tabela. Observe que 48 horas após a aplicação, olha quanto de glifosato tem no biótipo sensível. Quanto de glifosato. E quanto de outros produtos oriundos da degradação do glifosato? Pouco, né? Mas observe no biótipo resistente, o R1 e o R2, tem menos glifosato porque grande parte foi metabolizada e aqui já tem produto da metabolização do glifosato. É maior do que o sensível. Significa dizer o quê? Rapidamente no biótipo resistente o glifosato ele é metabolizado. Então, o capim amargoso, além de absorver menos, o capim amargoso resistente, além de absorver menos, transloca menos e metaboliza mais rápido. Por isso que é resistente ao glifosato. E aí também existem as culturas geneticamente modificadas, né? Essa resistência pode não ser naturalmente, por meio de uma seleção natural. Pode ser que uma melhore geneticamente. Como é o caso aí das culturas que são resistentes ao glifosato. Então observe a soja aí. Eu estou mostrando o produto em que a soja é tolerante, o produto aprovado no Brasil, o gene que confere tolerância e o produto aprovado a nível de mundo, né? Quantos produtos tem. Então observe que a soja tolerante ao glifosato também é ao glufosinato e 2,4-D. O milho também tolerante ao glifosato e o algodão também. Então 3 espécies aí que foram melhoradas ao longo dos anos e que são tolerantes ao glifosato.